Você já sentiu dificuldade na vida de oração? Começou a rezar e com o tempo deixou, se arrependeu, voltou a rezar de novo? Pois bem, tratemos agora sobre o combate na oração. A oração é um dom de Deus. São Paulo disse que não somos nós que rezamos, mas é o Espírito que reza em nós. Sim, é graça de Deus. O Espírito reza em nós. Mas o catecismo também lembra que a oração é um combate. Precisamos combater na oração. Se nós não combatemos, nos deixamos vencer pelo desânimo, nos deixamos vencer pelo tentador, nos deixamos vencer pelo mundo. Pois bem, é um combate com quem? O catecismo lembra que é um combate contra nós mesmos e contra o tentador. Porque o que faz a oração? A oração nos leva à união com Deus. Na medida que formos rezando e assumindo o firme propósito do caminho de perfeição e andarmos naquelas virtudes que tratei anteriormente, que a Santa Madre Teresa ensinou, que é do amor, da humildade, do desapego, o tentador não gosta dessa nossa forma de viver, que é unindo a nossa vida à vida de Deus, unindo o nosso coração ao coração de Deus. Na medida que avançamos na vida espiritual, vamos ficando mais unidos ainda. Unimos a nossa vontade, unimos o nosso entendimento, ou seja, o nosso querer fica conforme o querer de Deus. O nosso modo de entender o mundo, entender os outros, entender Deus mesmo, vai sendo unido ao entender de Deus. E a nossa memória vai sendo purificada pela esperança em Deus. Então, nesse caminhar vão aparecendo muitas tentações para deixarmos a oração. E o tentador não quer que tenhamos uma vida de união com Deus, porque senão nós nos tornamos santos. E aí aparecem as ciladas. Aparecem as tentações e tantas vezes caímos e desistimos da oração. Se você já desistiu da oração porque é difícil, volte a rezar. Veja bem, no início da caminhada espiritual, há muito gozo, muita alegria, e chega diante do sacrário, tem lágrimas. Com o tempo parece que o poço vai secando. Aí aparece a aridez, as distrações. E tem um momento que você diz, não consigo mais rezar. E a oração vai se tornando difícil. E nós sentimos até mesmo no físico, sentir até o corpo doer. E aparece a tentação de abandonar a oração. Pois bem, não deixe a oração por nada. É um conselho de um frade carmelita, de um frade pecador, mas que também sonha em chegar à união com Deus. Eu preciso avançar, mas quero compartilhar com vocês os escritos dos santos. Não de minha vida, porque estou longe. E quando eu leio os santos, vejo um ideal a ser alcançado, a ser caminhado. Então, não se desespere. Onde você está agora na sua vida? Qual o estágio da sua vida? Está começando? Como é que estão os vícios na sua vida? Como estão as virtudes? Do jeito que estiver. Se deixou de rezar, volte a rezar. E na hora que você estiver rezando e depois começar a ver o desânimo, não pare de rezar. Se diante de Deus você sente a necessidade da confissão, confesse seus pecados. Se vê que está muito avançado nos vícios, acalme esses vícios, não consegue tirar de uma hora para outra. Esse é um tema que vamos ver em São João da Cruz, no curso que eu vou dar. Vá confessando, rezando, não desanimando e aos poucos nós vamos sendo moldados por Deus. Não queira ser arrogante, isto é, cuidado com a falta de humildade na oração. Um grande problema é a falta de humildade, porque quando nós nos encontramos com Deus, nos encontramos conosco mesmo, porque Deus nos revela quem somos
E Deus nos revelando quem somos, você vai percebendo que você é pecador. Eu percebo que sou pecador. Eu percebo os meus pecados, percebo minhas mazelas, percebo minhas dificuldades. Então eu me encontrando com a pureza que é Deus, com o eterno, e acabo desanimando. Mas não devo desanimar. Eu devo permanecer firme, perseverante, na determinada determinação de Santa Teresa de Jesus. Não parar no caminho. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, caia o que cair, nada de parar. Porque para Santa Teresa, quando paramos, já estamos retornando, já estamos regredindo no caminho espiritual. O Senhor nos quer unidos a Ele. Então, se aparece o tentador, ou se ficamos envergonhados diante de Deus, faz parte. Mas quando nós não temos humildade, nós desistimos porque nos sentimos muito imperfeitos. Ora, estamos rezando para sermos menos imperfeitos. Então, não desista. Tenha humildade de ver as suas mazelas, de ver aqueles bichos da morada de Santa Teresa, naquele início da caminhada do castelo interior. Não desista. Porque se você não tiver humildade, aí você diz, que não é para mim, e aí o problema é que abandona tudo, cai no mundo, e aí a festa do tentador vai ser grande. Não dê ousadia ao tentador, dê alegria a Deus e ao seu coração. Deus nos abençoe e na próxima aula nós trataremos sobre a distração voluntária e involuntária e um pouquinho sobre a aridez, porque esse tema da aridez vamos aprofundar no curso de São João da Cruz. Deus nos abençoe. Amém. Tenhamos uma vida de união com Deus, porque senão nós nos tornamos santos. E aí aparecem as ciladas. Aparecem as tentações e tantas vezes caímos e desistimos da oração. Se você já desistiu da oração porque é difícil, volte a rezar. Veja bem, no início da caminhada espiritual, há muito gozo, muita alegria, e chega diante do sacrário, tem lágrimas. Com o tempo, parece que o poço vai secando. Aí aparece a aridez, as distrações. E tem um momento que você diz, não consigo mais rezar. E a oração vai se tornando difícil. E nós sentimos até mesmo no físico, sentir até o corpo doer. E aparece a tentação de abandonar a oração. Pois bem, não deixe a oração por nada. É um conselho de um frade carmelita, de um frade pecador, mas que também sonha em chegar à união com Deus. Eu preciso... Você já sentiu dificuldade na vida de oração? Começou a rezar e com o tempo deixou, se arrependeu, voltou a rezar de novo? Pois bem, tratemos agora sobre o combate na oração. A oração é um dom de Deus. São Paulo disse que não somos nós que rezamos, mas é o Espírito que reza em nós. Sim, é graça de Deus. O Espírito reza em nós. Mas o catecismo também lembra que a oração é um combate. Precisamos combater na oração. Se nós não combatemos, nos deixamos vencer pelo desânimo, nos deixamos vencer pelo tentador, nos deixamos vencer pelo mundo. Pois bem, é um combate com quem? O catecismo lembra que é um combate contra nós mesmos e contra o tentador. Porque o que faz a oração? A oração nos leva à união com Deus. Na medida que formos rezando e assumindo o firme propósito do caminho de perfeição
e andarmos naquelas virtudes que tratei anteriormente, que a Santa Madre Teresa ensinou, que é do amor, da humildade, do desapego, o tentador não gosta. Não gosta dessa nossa forma de viver, que é unindo a nossa vida à vida de Deus, unindo o nosso coração ao coração de Deus. Na medida que avançamos na vida espiritual, vamos ficando mais unidos ainda. Unimos a nossa vontade, unimos o nosso entendimento, ou seja, o nosso querer fica conforme o querer de Deus. O nosso modo de entender o mundo, entender os outros, entender Deus mesmo, vai sendo unido ao entender de Deus. E a nossa memória vai sendo purificada pela esperança em Deus. Então, nesse caminhar vão aparecendo muitas tentações para deixarmos a oração. E o tentador não quer que tenha avançar, mas quero compartilhar com vocês os escritos dos santos. Não de minha vida, porque estou longe. E quando eu leio os santos, vejo um ideal a ser alcançado, a ser caminhado. Então, não se desespere. Onde você está agora na sua vida? Qual o estágio da sua vida? Está começando? Como é que estão os vícios na sua vida? Como estão as virtudes? Do jeito que estiver. Se deixou de rezar, volte a rezar. E na hora que você estiver rezando e depois começar a ver o desânimo, não pare de rezar. Se diante de Deus você sente a necessidade da confissão, confesse seus pecados. Se vê que está muito avançado nos vícios, acalme esses vícios, não consegue tirar de uma hora para outra. Esse é um tema que vamos ver em São João da Cruz, no curso que eu vou dar. Vá confessando, rezando, não desanimando e aos poucos nós vamos sendo moldados por Deus. Não queira ser arrogante, isto é, cuidado com a falta de humildade na oração. Um grande problema é a falta de humildade, porque quando nós nos encontramos com Deus, nos encontramos conosco mesmo, porque Deus nos revela quem somos, e Deus nos revelando quem somos, você vai percebendo que você é pecador. Eu percebo que sou pecador, eu percebo os meus pecados, percebo minhas mazelas, percebo minhas dificuldades. Então eu me encontrando com a pureza que é Deus, com o eterno, e acabo desanimando, mas não devo desanimar. Eu devo permanecer firme, perseverante, na determinada determinação de Santa Teresa de Jesus. Não parar no caminho. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, caia o que cair, nada de parar. Porque para Santa Teresa, quando paramos, já estamos retornando, já estamos regredindo no caminho espiritual. O Senhor